por favor. Gravação foi iniciada. Prontinho? Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um dia de atividades dessa semana maravilhosa, né? E hoje é um dia mais que especial, hoje é o dia do psicólogo para nós que já somos formados, para vocês que estão em processo de formação. Então, hoje também materializa aí essa semana de atividades que o CRP09 promoveu ao longo da semana e hoje a gente finaliza elas, né? Com muita, muita alegria que o 10º plenário dá as boas-vindas para vocês a mais um dia de atividade e com muita alegria no coração de dever cumprido, de fazer uma semana com bastante conteúdo, uma semana com ética, com qualidade, com discussões assim de altíssimo nível, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. O nosso muito obrigada pela participação de todos vocês, muito obrigada aí aos monitores que fizeram um trabalho maravilhoso essa semana, Débora, Rebeca e Yuri, gratidão por toda a paciência que vocês tiveram ao longo dessa semana com os recursos tecnológicos, a paciência que vocês tiveram e a dedicação do tempo, né? Tirar um tempo de vocês para estarem aqui conosco, prova o quanto a gente está fortalecendo a psicologia ainda mais, desde a graduação até nós profissionais. Então, e é isso que nós queremos, uma psicologia cada vez mais fortalecida, ética, compromissada. Então, é com muita, muita alegria que eu dou início a mais essa atividade do dia de hoje. Obrigada, Thaís, pela sua disponibilidade de vir falar aqui conosco, contar um pouquinho da sua experiência. Muitíssimo obrigada. E Yuri, a fala é de vocês, se vocês quiserem se apresentar, por favor, se apresentem e fiquem à vontade para mais essa noite que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Obrigada. Débora, Rebeca, podem fazer a sua apresentação e logo em seguida passar a fala para o professor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Débora, sou discente de psicologia, eu estudo na Unifam, estou no 5º período. Hoje eu sou monitora aqui na mesa, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Um feliz dia do psicólogo para todas e todos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Rebeca, eu estudo na Estácio, já estou no final do curso, já sou quase psicóloga. Espero que vocês curtem aí a nossa palestra e também que tenham um feliz dia do psicólogo. Com você, Thaís. O áudio. Yuri, você consegue ativar o microfone dela? Pronto. Rebeca vai se apresentar? Eu já falei. Então, podemos começar? Ok, vamos lá então, gente. Boa noite. Mirelle, para mim é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, falando um pouquinho sobre a psicologia. Hoje foi um dia especial para todos nós, né? Porque eu costumo dizer que o dia do psicólogo, para mim, é como se fosse o dia do meu aniversário. Porque eu não só tenho a psicologia como minha profissão, eu vivo a psicologia. A psicologia, eu costumo dizer que depois que entra nas nossas veias, não tem divórcio, não existe como separar, não tem como tirar do sangue mais, a gente vive a psicologia. E eu vivo em todos os aspectos da psicologia. Então, hoje, para mim, é um dia em que todo mundo tem que me dar os parabéns, é um dia que eu acordo, meu marido tem que me dar flores, é como se fosse meu aniversário.
porque é um aniversário, porque é minha parte da minha vida. Então, eu tenho a data do meu aniversário em que eu nasci e tenho o dia do psicólogo, que é meu estilo de vida. Então, eu preciso... O pessoal aqui em casa acha ruim, mas tem que me dar presente 2 vezes no ano, tem que comemorar 2 vezes no ano, almoço especial 2 vezes no ano, porque a psicologia, para mim, é minha vida. Então, eu vivo psicologia em 4 áreas da psicologia, por opção. Eu tenho 4 empregos, futuros psicólogos, psicologia é trabalho. Eu tenho 4 trabalhos que eu decidi ficar. Já atuei em praticamente todas as áreas da psicologia, fui psicóloga de conselho tutelar aqui no nosso município, eu sei que tem pessoas de outros municípios, né? No nosso município, aqui em Valparaíso, o psicólogo ele é parte integrante da equipe do conselho tutelar. Então, eu fui 2 anos e meio, fui psicóloga da junta médica do município, psicóloga organizacional, psicóloga escolar, sou até hoje, psicóloga clínica, já atuei na área jurídica, na área hospitalar. Então, assim, por isso, vocês percebem como é o viver psicologia, né? Eu amo tudo que se refere à psicologia e hoje eu estou em algumas vertentes que eu decidi atuar, mas por mim eu fico em tudo, assim, o que me jogar da psicologia eu estou dentro, porque eu sou apaixonada mesmo. E o tema que nós vamos falar hoje é algo que o Yuri estava com o bebê aí agorinha, né? Eu acho que é algo que todos nós que somos pais, mães, ou que atendemos clínica, ou que estamos na área escolar, é uma área que, para quem ainda está apenas estudando a psicologia, vocês vão ter que futuramente trabalhar com essa questão, que é o que a pandemia vai nos trazer, o que já estamos vivendo em relação às questões emocionais das crianças e adolescentes, e o que nós vamos vivenciar futuramente como resquício, como resultado da pandemia. Eu vou ver se eu consigo, me ajudem aí se não aparecer para vocês. Apareceu. Apareceu. Apareceu? Ótimo. Gente, fiquem à vontade para quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer durante o período mesmo, porque de fato a gente não consegue depois lembrar, né? E para ninguém ficar com alguma dúvida, algum questionamento, pode falar no momento que quiser falar, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o impacto emocional da pandemia em crianças e adolescentes. Em adolescentes. Gente, é algo que quem tem criança e adolescente aí sabe o que é. Quem não tem, quem atua na área clínica sabe do que eu estou falando, quem atua na área escolar está desesperado, porque assim, a gente está com situações na escola sem, muitas vezes, direcionamento até da própria família, que é quem está mais perdido do que tudo, né? Então, a gente precisa compreender isso. Teve uma monitora que falou que já está aí no finalzinho da formação, né? Teve alguém que falou que está no finalzinho da formação. Se prepare, porque você vai enfrentar isso daqui a pouco na prática. As crianças, de fato, assim, a gente nunca viu, eu pelo menos, eu atuo há 16 anos, eu gosto de falar o tempo, porque as pessoas começam a fazer os cálculos da idade, né? Eu não tenho problema nenhum de falar a idade, porque a primeira frase que eu ouço é, nossa, não parece. Mas tem 16 anos de formação, então, mais 5 estudando psicologia, 21 anos que eu estudo comportamento humano. E desde que eu me formei, eu atendo clínica, eu atendo escola, e eu nunca vi as questões emocionais que eu tenho visto hoje nas crianças na escola. Então, tenho 2 filhos, também vivencio isso em casa, tenho uma filha de 10 anos e um de 2, e, de fato, a pandemia ela tem resquícios bem severos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Deixa eu tentar ver se eu consigo ler, porque o negócio aparece bem aqui na frente, gente. Aí, consegui tirar. As crianças e adolescentes não são o foco de maior preocupação no contexto da pandemia que vivemos. Embora sejam igualmente infectados, apresentam manifestações clínicas mais brandas do que os adultos e idosos na maioria das vezes, né? Entretanto, o impacto da pandemia sobre a sua saúde mental deverá ser da mesma magnitude ou talvez maior. Então, nós temos os sintomas de Covid, da doença mesmo, da pandemia, que está relacionada à pandemia, em menor escala para crianças. A gente sabe que a boa parte das crianças, quando infectadas, sequer apresentam sintomas, mas a vulnerabilidade emocional das crianças e dos adolescentes é bem maior do que os adultos.
Primeiro que eles não conseguem compreender o que eles estão vivendo. Quando se fala de uma criança de 3, 4 anos, que você diz para ela que ela não pode brincar, que ela não pode ir para o parquinho, que ela não pode ver o vovô ou a vovó, que ela não pode estar no convívio social que ela estava acostumada, que ela não pode ir para a escola, ela não compreende como, ela não tem estrutura emocional para compreender o que isso quer dizer. Nós, adultos, já sofremos muito com isso, fecha tudo, abre tudo, lockdown, abre de novo, abre comércio com restrição, volta trabalho, não volta trabalho. Então, se nós, adultos, nós já vivemos uma crise, eu costumo dizer que existe o transtorno de ansiedade generalizada, esse está classificado pelo CID, pelo DSM, e estamos vivendo uma ansiedade generalizada global, né? O mundo está vivendo um processo de ansiedade. Quem não tinha começou a apresentar, e quem já tinha algum resquício aí de ansiedade está vivendo em escala maior. E as crianças não estão longe disso, elas não estão, nós não podemos deixar de compreender esse processo emocional em relação à vulnerabilidade das crianças. Muitas vezes elas ficam quietinhas, elas ficam caladinhas, elas ficam assistindo desenho e tal, mas o que está acontecendo na sua estrutura emocional em função de tudo que a pandemia trouxe, de fato é algo que a gente precisa estar muito atento, não só enquanto profissionais que somos, mas pais e mães também precisamos estar vislumbrando isso, né? Estarmos atentos. Isso já é sabido, que quando nós não tratamos os distúrbios emocionais que surgem na infância e na adolescência, nós podemos ter prejuízos mais severos relacionados à idade adulta. Os transtornos que surgem na infância e adolescência são altamente relevantes para a sociedade porque afetam indivíduos normalmente saudáveis em plena fase produtiva e de desenvolvimento, com prejuízos cumulativos até a idade adulta. Então, nós estamos falando de situações que as crianças estavam no seu período mais saudável, em plena fase de desenvolvimento, de crescimento, desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico também, fisiológico, e de repente veio algo que nós não era previsto, não foi planejado, e que nós tivemos que lidar com situações que nós nunca tínhamos lidado. E isso traz prejuízos se não forem tratados, se não forem conversados, muito bem conversados, como nós vamos falar lá mais para frente, sobre as dicas do que fazer, se a gente não tiver o mínimo de estrutura, e quando eu digo mínimo é porque ninguém tem estrutura suficiente para lidar com tudo isso que nós estamos lidando com a pandemia, inclusive nós psicólogos. Eu falava com os meus alunos na semana passada que nós também estamos vulneráveis, não é porque nós estudamos psicologia, não é porque parte de vocês, né, nós somos formados em psicologia, não significa que nós não estamos vulneráveis às questões emocionais que toda a questão da pandemia trouxe. Então, todos nós estamos, de uma certa forma, vulneráveis, as crianças de uma forma até mais severa, mas isso pode trazer prejuízos até a idade adulta dessas crianças, se não forem muito bem tratadas nesse momento. Todas as crianças e adolescentes, nesse momento, se deparam com situações que geram sofrimento. E aí vem algumas delas, né? Citei aqui algumas. A limitação de não poder ir e vir no momento que estava acostumado, ou que é, a restrição de espaço. Muitas crianças passaram 1 ano fechado dentro de um apartamento. Então, para aquelas crianças e adolescentes que moram em casa, até tem um espaço um pouquinho maior. Mas as crianças, por exemplo, eu moro num condomínio em que as crianças não podiam descer para o parquinho ficou fechado por 1 ano. Então, você via as crianças, eu moro no 10º andar, imagina, as crianças não podem nem ver o que acontece lá do lado de fora. Também nem estava acontecendo muita coisa lá de fora. Então, eu até falava, gente, o que aconteceu? Colocaram Dramin na água do condomínio, porque a gente tem tanta criança aqui, nossa, dá 6 horas da tarde, ninguém dá conta de ficar em casa, tanto barulho dessas crianças, e de repente silenciou. Então, essa restrição de espaço, que antes já não era como na minha época, não vou nem falar na época de vocês, porque eu estou vendo só pós-adolescentes aí, né? Estou olhando aí para vocês, Mirella, Débora, estou vendo o que está aparecendo aqui na minha tela, pós-adolescentes. Mas na minha época a gente brincava na rua, a gente tinha um espaço muito maior. Então, nós já temos crianças e adolescentes que já vivem uma restrição de espaço. Hoje as crianças não brincam na rua porque brincam no condomínio fechado.
E aí veio a pandemia e restringiu ainda mais. Já não pode ser no condomínio, agora tem que ser dentro do apartamento. E a gente teve que virar mágico para aumentar esse espaço só no lúdico das crianças, porque a restrição foi muito forte, né? Muito severa. Não poder encontrar ou abraçar avós ou familiares por uma questão de comorbidade, enfim. Não poder encontrar seus amigos, festas, viagens, campeonatos de crianças que jogavam, enfim. Tudo isso, né, foi limitado e de uma hora para outra, não houve um preparo. Vivemos muito bem até esse momento, a partir de agora não pode mais nada. O medo de ser infectado ou de ter seus familiares infectados, eu estou cuidando de uma criança na escola que ela tem 9 anos e ela desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada. Hoje ela é tratada por neuropediatra, por psiquiatra e por psicólogo. O psicólogo resolveu fazer 2 sessões semanais com essa criança, porque a família não teve Covid ainda, e ele tem simplesmente desespero e pavor de imaginar que seus familiares ou ele podem ser infectados. Então, ele ia de van para a escola, não pode mais ir de van, porque ele fala, eu não posso, e a fala dele é bem essa, eu não posso pegar Covid e passar Covid para os meus pais, porque se meus pais morrerem, a culpa vai ser minha. Gente, uma criança de 9 anos, que precisa ter esse tipo de consciência, é algo muito forte, né? Então, o medo de ser infectado, de passar para os seus familiares ou de perder os seus familiares, a interrupção da escola. A escola era a vida das crianças. A escola, o que eles têm? O que a gente fala para as crianças, né? O único que você faz na vida é estudar. Então, a gente já passava essa situação de que a escola, de fato, era a vida das crianças. A escola é onde a criança ela tem o seu meio, ela consegue delimitar o seu meio de uma forma melhor, ela consegue sociabilizar com outras crianças da sua faixa etária, ela consegue respeitar normas, espaços. Então, é o local onde a criança ela começa de se constituir enquanto um ser social. Eu sei que a família é o primeiro local e ambiente em que a criança faz isso, mas a escola é diferente, porque a escola é um ambiente muito maior, um ambiente social muito maior, e ela tem que se deparar com diversas situações em que ela precisa ter autonomia para definir e para se constituir naquele ambiente. Ali não tem o pai, não tem a mãe, e ela precisa disso, né, dessa autonomia. E, de repente, houve a interrupção aí da escola, algumas escolas estão paradas até hoje, nosso município ainda não retornou às aulas municipais até hoje, então nós temos 1 ano e meio de crianças sem escola. A percepção... Alguém quer falar? Não posso continuar? A percepção de que seus pais estão ansiosos, preocupados, irritados, as brigas dentro de casa, são todas situações que geram estresse nesse momento. Então, a gente tem toda uma situação. Nós temos uma situação do ir e vir, nós temos uma situação do espaço, que era o espaço anteriormente, de fato, da criança, e nós temos uma situação que alterou o ambiente familiar. Então, nós restringimos, as crianças foram restringidas a estarem no espaço em que, mesmo aquele espaço que era conhecido por elas, a partir de agora passa a ser um espaço diferente. Porque antes, mamãe e papai, ou mamãe ou papai, enfim, o responsável saía para trabalhar. Passou-se a trabalhar em casa. Então, nós tivemos que readaptar, até o espaço restringido das crianças, eles foram readaptados. E isso tudo traz, no mínimo, para as crianças, uma grande ansiedade. Há ainda grupos de crianças e adolescentes que estão sendo particularmente afetadas pela pandemia. São aquelas crianças que já tinham uma fragilidade prévia, por exemplo, que já apresentavam algum tipo de dificuldade emocional antes da pandemia. Então, a gente já tinha crianças antes da pandemia que apresentavam suas dificuldades emocionais, sejam intrapessoais, interpessoais, relacionais. Crianças que têm algum outro problema de saúde, porque isso faz com que elas fiquem numa situação mais restritiva ainda pela questão da comorbidade. Crianças que vivem em uma situação de pobreza e de vulnerabilidade social, isso faz com que o espaço seja pior, porque muitas vezes seus pais perderam emprego, seus pais passaram a ter uma dificuldade financeira ainda maior, e isso faz com que essas crianças tenham ainda uma vulnerabilidade muito maior em relação à pandemia. Crianças cujos pais apresentam problemas emocionais que os tornam menos competentes em processar o sofrimento dos seus filhos, ou mesmo que expõem os filhos a situações de estresse adicionais, como situações geradas por abuso de substância ou violência intrafamiliar,
também fazem com que essas crianças fiquem mais vulneráveis. Então, se a família já não tinha uma estrutura emocional alicerçada, com a questão da pandemia e as dificuldades que vieram, principalmente a gente sabe que o maior problema que veio em relação à pandemia para as famílias é de fato a questão financeira, e isso geram problemas adicionais que trazem estresse adicional para a criança. Então, muitas vezes a criança, ela tem crianças e adolescentes com falas do tipo, a pandemia tirou o emprego do meu pai, a pandemia veio e tirou a comida da minha casa. Então, além de todas as questões, ainda tem algumas crianças e adolescentes que vivenciam situações mais agressivas ainda, que as tornam mais frágeis. Ainda aquelas crianças mais intensamente atingidas pela pandemia, como filhos de profissionais de saúde, a gente sabe que os profissionais de saúde estiveram aí na linha de frente por muito tempo, e isso fez com que esses profissionais se afastassem dos seus lares, e automaticamente que as crianças ficassem mais vulneráveis emocionalmente pelo medo da perda dos pais. Crianças que tiveram familiares que foram infectados, crianças que tiveram familiares que vieram a óbito, o desemprego, como eu já falei, né? Então, tudo isso faz com que as crianças fiquem mais vulneráveis com um grande agravamento. Elas não têm estrutura emocional para compreender o que está acontecendo. Então, automaticamente, a gente sabe que isso vai desencadear dúvidas, questionamentos, estresse, ansiedade, e isso pode gerar problemas muito maiores lá na frente. Estresse, como eu falei, né, eu acho que é o principal. Quando os estímulos que chegam ao cérebro das crianças são devastadores, quando o cérebro da criança não os processa adequadamente, ou quando os pais amplificam o estresse, haverá o que se chama de estresse tóxico. E aí, problemas emocionais ou comportamentais, ou mesmo transtornos mentais podem se instalar. Então, se a gente não consegue trabalhar esse estresse da criança, se a gente não consegue desenvolver mecanismos para que a criança tenha possibilidade de lidar com esse estresse de uma forma assertiva, a gente sabe que isso pode ser extremamente tóxico, um ambiente familiar extremamente tóxico e que vai trazer problemas emocionais. Percebam que agora eu não estou dizendo que pode, eu estou dizendo que vai. Se esse ambiente ele é tóxico, se esse ambiente ele de fato ele não tem um mínimo de estrutura para lidar com essas questões emocionais dessas crianças, eu estou dizendo que vai trazer problemas emocionais para essa criança. Se não já trouxe, vai trazer para o seu futuro. Para prevenir os transtornos mentais no contexto atual, é preciso atenuar as adversidades, acionar sistemas sociais de suporte, identificar precocemente os primeiros problemas e agir sobre eles, evitando que piorem. Então, a gente precisa prevenir esses transtornos mentais. Thaís, mas a criança já apresentou dificuldade emocional em função da pandemia. Então, nós precisamos nos atentar, enquanto profissionais da psicologia, enquanto pais e mães, que eu sei que tem pais e mães aqui também, e nós precisamos nos atentar a essas questões para tentar prevenir que esses problemas emocionais apresentados hoje, eles se convertam em transtornos mentais lá na frente. Então, a gente precisa atenuar essas adversidades, a gente precisa acionar suportes, suportes, né, no sistema social, seja dos familiares, sejam de amigos, criar grupos. Eu fiz de tudo aqui, grupo de WhatsApp, de conversa, de jogar juntos e de conversar juntos. A gente precisa estar muito atentos a essas questões emocionais para prevenir que essas dificuldades emocionais elas se transformem em transtornos mentais lá na frente. Quando os estímulos que chegam ao cérebro da criança não são tão intensos, quando a criança tem um cérebro que processa adequadamente esses estímulos e quando o estresse resultante é processado pelos pais e retransmitido de forma que gere aprendizado, provavelmente haverá o fortalecimento emocional dessa criança, um processo chamado de resiliência. Nós adultos sabemos o quanto é difícil desenvolver a resiliência. Para nós adultos, nós temos diversos cursos, nós temos diversas
livros que tratam sobre resiliência, sobre inteligência emocional. A gente hoje, de fato, é bombardeado, a sociedade é bombardeada com ensinamentos, livros de autoajuda, livros de especialistas que falam sobre inteligência emocional, que provavelmente resultará numa resiliência. Se nós precisamos estudar tanto para chegar a esse ponto, imagina as nossas crianças. Então, nós precisamos... eu gostei muito dessa parte que fala que nós precisamos retransmitir, nós precisamos processar esse estresse e retransmitir para as crianças e para os adolescentes de uma forma que gere um aprendizado. Tudo isso que a gente está vivendo é um aprendizado. Muitos de nós, adultos, já entendemos isso. Muitos de nós, adultos, já compreendemos e, de fato, já estamos vivenciando a fase de aceitação de que isso é um aprendizado e que vai nos tornar pessoas melhores. Agora, nós precisamos trazer isso para as nossas crianças na linguagem deles, o que é um grande desafio. Não é fácil mesmo, mas a gente precisa ter esse processo de um estímulo que chegue de uma forma mais positiva ou menos dolorosa ou menos negativa para as nossas crianças e para os adolescentes, e isso pode e deve gerar um aprendizado, e essas crianças, com certeza, essas crianças e adolescentes, eles terão grande chance de um aprendizado, de um grande aprendizado de uma habilidade chamada resiliência. Atenuando as adversidades que decorrem da pandemia. Pais devem ser sensíveis ao estresse vivenciado pelos seus filhos e acolher, confortar, transmitir segurança, ensinar aos filhos que é possível aprender com as adversidades, é possível olhar para ela de diferentes ângulos, buscando algo de positivo. Então, a gente precisa entender que nós precisamos atuar para atenuar as adversidades decorrentes da pandemia. Nós, enquanto profissionais, precisamos fazer isso constantemente, independente da área de atuação, e os pais precisam fazer isso todos os dias, porque as crianças são esponjas, e nós somos os principais modelos para os nossos filhos. Então, nós precisamos ser muito sensíveis para esse estresse e para compreender o momento que essas crianças estão vivendo. Não adianta colocar de castigo o tempo inteiro, não adianta dar palmada o tempo inteiro, não adianta brigar o tempo inteiro. Isso vai gerando um ciclo vicioso. Então, quanto mais a criança está irritada, ela irrita os pais, irrita os familiares, irrita as outras crianças e os profissionais na escola, e isso vai gerando um estresse coletivo, né? Então, quanto mais a gente responde da mesma forma ao estresse e as reações emocionais que essas crianças e esses adolescentes têm decorrentes da pandemia, mas nós estamos reforçando esse comportamento. Então, tem hora que a gente tem que ir para o banheiro, respirar, tomar uns 2 banhos e contar até 1000, acho que até 10 só não resolve, nos conscientizar de que não só nós estamos sofrendo, mas as crianças também, e precisamos ter esse olhar acolhedor, confortante. Transmitir segurança não é fácil, porque a gente não está vivendo um momento seguro. Todo momento a gente tem aí bombardeios nas mídias, nas redes sociais, nos jornais. É uma nova cepa que chega, e agora como é que faz? A nova cepa está chegando, e a gente fica acompanhando o UTI que está lotando de novo, depois para, e a gente, então, mesmo com o índice de vacinação que está alcançando, né, está avançando, nós já estamos, eu não sei no município de vocês, nós aqui já estamos vacinando acima de 18 anos, mas mesmo assim ainda tem contágio. E aí, quando a gente liga a televisão e a gente vê pessoas, por exemplo, que foi o caso recente, Tarcísio Meira, que foi vacinado, estava isolado e morreu de Covid, de complicações da Covid. Então, de fato, a gente não tem muita segurança para passar para as crianças, porque a gente está vivendo um momento extremamente inseguro e instável, extremamente instável. Mas nós precisamos compreender que nós, profissionais, nós, pais, nós somos o alicerce para essas crianças. Nós somos o suporte que elas têm, e o que elas vão ver na gente é o que elas vão reproduzir. Então, quando a gente compreende isso, eu acho que a gente tem um comprometimento maior, inclusive com as nossas reações e com aquilo que a gente fala, como a gente se comporta.
Desculpa, temos 2 perguntas no chat. Ai, obrigada. Uma, Você pode ler para mim, Débora, que eu não consigo ler daqui? claro, a Cíntia Tatiana está perguntando se você pode disponibilizar os slides depois da palestra. Sem problema, disponibilizo sim. Não sei para A onde Ra- que eu mando, mas disponibilizo. Depois a gente acerta isso então. Obrigada, A Débora. Raquel Barbosa da Silva Belo está perguntando como prevenir esses transtornos mentais em uma criança que perdeu o pai, a mãe ou a avós e às vezes nem vivenciou o luto ainda. Nem vivenciou, e assim, a gente sabe que os próprios adultos, né? Eu conheço muitas pessoas que tiveram perdas de familiares para a Covid, e eles não conseguiram vivenciar o luto porque foi aquele velório horrível, aquela situação que não tem uma despedida, não se pode, de fato, despedir dos seus familiares. Então, de fato, o tempo vai nos ajudar, e muita conversa, muito diálogo, muita compreensão. Depois que a perda se instala, assim, eu acho muito ruim, tem muitas pessoas que ficam contando historinhas, né? Ah, papai do céu levou para o céu, papai do céu levou para o céu. Eu tenho um aluno que ele perdeu o pai, e aí ele vira e fala assim, o pai dele era engenheiro, ele tem 5 anos de idade. E ele virou para mim um dia no atendimento e falou assim, tia, mas papai do céu precisa do meu pai para construir casa lá no céu? Eu preciso do meu pai aqui para me colocar para dormir toda noite. Será que papai do céu não está vendo isso? Eu preciso muito mais do meu pai aqui do que papai do céu, porque se papai do céu já construiu o mundo todinho, ele não precisa do meu pai para construir casa lá no céu. Eu preciso mais do meu pai. Então, eu acho muito complicado, sabe? Assim, essas histórias que a gente está acostumado a falar, olha aquela estrelinha é o papai, é a mamãe que está olhando para você. Assim, é claro que depende muito da idade para que possa compreender o que de fato aconteceu, mas eu acho que uma conversa mais franca e mais direta, e dizer que, de fato, assim, tem muitos pais que falam assim, os familiares, né, com receio do que vai dizer para a criança, olha, quando você tiver adulto, você vai entender o que aconteceu e você vai, um dia, olha isso, gente, um dia você vai ver o papai. Um dia nós vamos encontrar com o papai. Tá, então, se para encontrar com o papai tem que morrer, então eu quero morrer, porque eu vou encontrar com meu pai. E isso vão sendo gerados pensamentos e sentimentos muito ruins. Então, assim, explicar o que é a morte, dependendo da faixa etária, né? A partir dos 4 anos você já pode explicar o que é a morte. E aí, muitas pessoas, Débora, e aí quem perguntou, né, que eu não sei, mas enfim, muitas pessoas utilizam da religião para falar, explicar o que é a morte. Cada um utiliza a forma como quiser. Agora, só pensem o seguinte, ela vai compreender que, de fato, houve um fim, ou ela vai achar que daqui a 2, 3 meses o pai ou a mãe vai voltar, ou o tio, enfim, a pessoa que perdeu. Então, toma muito cuidado a gente utiliza muito lúdico com a criança, porque a criança, de fato, compreende as coisas com o lúdico. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a linha do lúdico ela é muito tênue. Até onde vai o lúdico e até onde vai a fantasia de algo que não é real. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, conversar muito e assim, permita que a criança chore, permita que ela sofra, fale para ela. Gente, tem um filme que eu trabalho muito com as crianças, que é o Divertidamente, que explica sobre as emoções. Então, sentar com a criança e falar, olha, tá vendo? Chorar é normal, sentir alegria é normal, assim como sentir tristeza é normal. E quando a gente está triste, a gente tem que falar sobre o que a gente está triste, assim como quando a gente está feliz. Então, e a gente vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso, mas antecipando já, explicar para a criança o que são as emoções e deixar com que ela vivencie essas emoções. E que, principalmente, ensinar a criança e o adolescente a falar sobre as emoções. Tem um curso muito legal, disponibilizado na internet, que é a Oficina das Emoções. E ele explica de uma forma bem lúdica como que a gente trabalha a questão das emoções. Mas eu acho que a parte mais... o que eu posso, para quem não fez o curso ou não vai fazer, eu acho que o filme, Divertidamente, ele serve inclusive para nós adultos, e eu acho que é algo legal de se assistir com a criança, e depois começar a trazer situações em que ela vai falar sobre o que ela está sentindo. Aqui em casa eu comecei muito cedo isso. Eu tenho um filho de 2 anos e 6 meses.
E tem horas que ele vira e fala assim, mamãe, agora o Guga tá triste. O nome dele é Gustavo. Você tá triste? Por que você tá triste? Ele cruza o bracinho e fala, porque você falou isso, isso e isso. E aí a gente vai conversar sobre o estar triste. Mas ele já sabe dizer o que é estar triste, o que é estar feliz. Então, a gente tem que trazer isso para as crianças para que elas consigam ter, a gente consiga ter mais acessibilidade ao emocional das crianças, e isso nada mais é do que trazer a inteligência emocional para as crianças já desde agora, que é falar sobre o que sente. Primeiro, reconhecer o que sente, falar sobre o que sente e trabalhar o que sente. Ela não vai conseguir, muitas vezes, você vai ter que ensinar o que ela está sentindo para ela reconhecer, o filme ajuda bastante. Depois, ela vai ter que reconhecer isso, ela vai falar sobre isso e nós vamos ter que trazer isso para ela, essa possibilidade, esse espaço de fala, e depois ensiná-la como trabalhar com essas emoções de uma forma assertiva. Acho que eu respondi. Mais alguma coisa, Débora? Só essas por enquanto. Beleza, vou continuando aqui, qualquer coisa você me para, tá? Principais efeitos da pandemia sobre muitas crianças e adolescentes. Esses são os principais, assim, é o que a gente mais vê na prática. Ansiedade, quase 100%, e a irritabilidade pode ser em função da ansiedade, mas as crianças estão extremamente irritadiças. Tristeza, uma tristeza que ela não sabe dizer o que é, mas ela se sente triste. Insônia, nós tivemos aí a insônia, muitas vezes a responsabilidade também é nossa enquanto pais. Por quê? Nós tivemos uma mudança da rotina da casa. Então, muitas vezes o horário de dormir era 10 horas da noite, 9 horas da noite, porque essas crianças tinham que acordar cedo no outro dia para ir para a escola. Com a ausência da escola, muitas vezes nós permitimos que as crianças começassem a dormir mais tarde. Isso foi perpetuando, isso foi se solidificando, foi 1 ano e meio assim. Então, as crianças elas começaram a dormir mais tarde e acordar mais tarde. E aí, agora, a gente retorna às nossas atividades normais, a maioria das pessoas já estão retornando, as crianças começando a retornar para as escolas, e elas permanecem com essa dificuldade em relação ao sono, porque foi estabelecido uma liberdade em relação à rotina. Então, retornemos à rotina do sono para que a gente consiga resolver essa questão da insônia. Agitação, crianças extremamente que eram tranquilas e que passaram a ficar agitadas. Pensamentos e emoções resultantes de situações estressantes. Então, muitas vezes, elas não conseguem falar o que está acontecendo, mas elas pensam, elas sentem e elas transmitem os sentimentos delas. Então, a gente consegue perceber o que elas estão pensando através dos sentimentos. Alguém quer falar? Acho que alguém abriu o microfone. Cíntia Maria, eu acho. Posso continuar, né? Desesperança. Eu tô vendo isso na prática de muitos adolescentes que estão assim, voltaram às aulas, mas não querem estudar, não estão preocupados em reprovar de ano, não estão preocupados em adquirir conhecimento. Então, essa desesperança em relação ao futuro, para esses adolescentes, as crianças até que nem tanto, mas para os adolescentes é algo que tem acontecido com muita frequência, assim, ficou tanto tempo na inconstância e na instabilidade de futuro que isso gerou uma desesperança em relação ao seu presente também. Nessas situações será fundamental a identificação precoce. Crianças em maior risco devem ser monitoradas pela família, professores e profissionais da saúde. Crianças, por exemplo, a gente tem visto muito um índice altíssimo de automutilação. A gente vivenciou isso por um tempo nas escolas, conseguimos reduzir a automutilação, tanto escola quanto clínica, com a conscientização das famílias, e agora, com o retorno das aulas, o índice é muito alto de automutilação. E aí a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para essa automutilação, da automutilação real, porque existem as crianças que de fato estão, adolescentes, né? A criança não, mas os adolescentes, que de fato estão se mutilando porque existe um sofrimento emocional e elas não conseguem lidar com esse sofrimento emocional de uma forma eficaz, então a dor física, ela exime um pouco a dor emocional, e existem adolescentes que estão vivenciando a automutilação por uma questão de modinha. Entre os adolescentes, isso já virou algo que é compartilhado, e aí eles entendem que
não fazer é estar fora do núcleo ou do ciclo de adolescentes com os quais eles convivem. Então, nós precisamos estar muito atentos às questões emocionais, é claro, e principalmente essa questão da automutilação, se ela é real ou não. De qualquer forma, a gente tem que estar atento, né? Mas a automutilação não tratada, não trabalhada, ela pode chegar a um ato de suicídio. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Temos 2 comentários no chat. O Eric está compartilhando que ele tem ouvido de várias crianças que o horário que elas mais detestam no dia é à noite, porque não conseguem dormir. E também não podem ter o mesmo nível de atividade. Dormir é o grande desafio do filho deles de apenas 12 anos. O nome dele é, Débora? Érico. Érico, você e 90% dos pais estão vivendo isso, Érico, porque, de fato, eles ficaram restritos por muito tempo, agora puderam voltar, então eles voltam para brincar, eles voltam à escola e perderam muito tempo, né? O tempo foi perdido, eles querem meio que fazer valer o tempo perdido. E, de fato, a gente está vivendo uma crise de ansiedade em relação à insônia gigantesca. Eu tenho criança na escola que vai dormir 5 horas da manhã. E aí fica com o celular ali para ver se funciona, e algumas crianças, elas precisam, de fato, ir para a medicação porque não estão conseguindo dormir. Então, o que a gente orienta? Uma rotina mais pesada de atividades físicas ao longo do dia, para que à noite o sono ele apareça de uma forma natural. E aí, questões naturais também, né? Suco de maracujá, vamos tacar suco de maracujá nos meninos, chá, tem alguns chás que eles ajudam, florais ajudam bastante, então nós temos florais tanto para ansiedade quanto floral para sono, mas eu acredito muito mais em utilizar o tempo do dia para atividades mais intensas, em que a criança ela consiga gastar bastante energia durante o dia, para que à noite ela tenha mais sono, e também controlar o horário de acordar, porque se a criança acorda 11 horas e vai para a escola e ela brinca no ritmo hiperacelerado, ela vai chegar em casa, ela vai estar extremamente acelerada, ela não vai querer dormir. Então, colocar para acordar mais cedo, utilizar atividades físicas ao longo do dia e tentar utilizar as questões naturais também, né? Seja suco, chá, enfim, floral. A Márcia está perguntando se você acha que filmes influenciam na automutilação. Muito, muito, Márcia. Não só filmes, mas tem grupos de WhatsApp. Essa semana eu atendi uma criança que ela entrou nesses jogos de anime, e aí ela entrou em grupos de WhatsApp do jogo, e nesses grupos de WhatsApp começaram a falar sobre automutilação. Inclusive, eu peguei a conversa, então eu li o que as crianças estavam falando. Uma criança de 11 anos, um pré-adolescente, falando assim, olha, vocês querem aprender? É assim, ó, tá vendo? E foi ensinando, ele fez um tutorial de como se mutilar. Então, ele pegou o apontador, tirou a parte da lâmina do apontador e falou, olha, é assim que faz, tá vendo? E começou a ensinar. Então, tem que ter muito cuidado, não só com filme, mas principalmente, porque os filmes eles são mais limitados em relação a isso, né? Mas os vídeos que essas crianças estão assistindo, tem coisas que são produtivas, mas tem muita coisa ruim na internet. Então, a gente tem que estar atento a tudo. Ah, mas ele está assistindo só um TikTok. Tem TikToks de desafios que são horríveis. Então, a gente influenciam sim, Márcia, influenciam muito, não só filmes, porque filme tem faixa etária para isso. O filme ele tem uma faixa etária indicativa para que as crianças, para quem for assistir, tenha possibilidade e estrutura para assistir aquele tipo de filme. E vídeos na internet. Eu acho que os vídeos são piores do que os filmes. Respondido, Débora? Sim, muito obrigada. Nada. Então, algumas dicas, né? Vamos começar para a parte prática. Encoraje seus filhos a falar abertamente sobre os seus sentimentos, como eu falei, né? Então, estruture, forme uma estrutura na sua casa em que as crianças possam falar sobre o que elas sentem. Porque há tempos atrás, se a criança não tinha direito de fala dentro de casa, né? Não, quem fala que sou eu que mando, eu que sou o pai, que sou a mãe, quando você estiver grande você vai falar. Não, dê abertura para as crianças falarem sobre o que elas estão sentindo. Eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou com muita raiva. Então, vamos conversar sobre essa raiva? Quando você está com raiva, você tem vontade de fazer o quê?
que tipo de pensamento que passa pela sua cabeça. Então, precisa estimular, e quanto mais abertura para falar sobre os sentimentos, melhor. Quando a criança estiver preocupada, ajude a resolver o problema dela. Às vezes a criança está quietinha, caladinha, porque ela está preocupada com alguma coisa. Converse. Tudo vem na fala, né? Na conversa. Mantenha uma rotina, mesmo que seus filhos ou que as crianças que vocês atendam não tenham voltado para a aula presencial, a rotina ela é essencial. E foi durante todo o período em que ficamos isolados em casa, e permanece essencial e vai permanecer durante toda a vida. A gente precisa de rotina. Criança precisa de rotina. Então, tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para escovar os dentes, tem que ter hora para se arrumar. Ah, mas a criança ainda está em aula virtual. Ela tem que usar uniforme, porque ela tem que entender que aquela hora não é hora de brincar nem conversar com os coleguinhas, aquela hora é hora de estudar. Então, ela tem que tomar banho, ela tem que usar uniforme, ela tem que preparar o material escolar. Depois da aula, seja presencial ou virtual, tem que permanecer uma rotina, meia hora para brincar, uma hora para fazer atividade, enfim, cada família estabelece a sua, mas é obrigatório, as crianças estão implorando por rotina. E muitos dos problemas emocionais que as crianças estão vivendo hoje é justamente pela falta da rotina. Auxilia a construir relações de amizades que sejam sempre positivas. Então, se você percebe, fica de olho. Crianças hoje têm um WhatsApp, fiquem de olhos nas conversas, observem todas as conversas. Se tem coisa ali que não está sendo produtivo, não está sendo positivo, converse com seus filhos. Eu sei que a gente não tem como colocar nossos filhos numa bolha, não é isso que eu estou falando. É estar atento a que tipo de influência que as crianças estão recebendo. Nós sabemos que crianças e adolescentes são extremamente vulneráveis à influência do meio social. Então, cuidado com as amizades que essas crianças estão tendo. Estimule seus filhos a cuidarem de sua saúde física, explicando os benefícios de uma boa noite de sono, da alimentação adequada, dos exercícios físicos, como a gente já falou. Então, é saúde, né? Dormir é saúde, alimentação. Gente, a gente nunca viu tanta criança obesa em situação de obesidade como nós estamos vendo agora, nesse período peri-pandemia, né? Eu não posso falar pós porque ainda não passou, mas nesse período de pandemia. Obesidade não só dos adultos, como a gente tem visto. Quem aqui, né? Eu estou com 126 pessoas comigo. Quem aqui não ganhou 1 ou 2 quilinhos, vou jogar abaixo, nesse período de pandemia e não teve que lutar para perder? Imagina as crianças, né? Então, a gente nunca viu. Hoje, na escola, a gente está vivendo um índice absurdo de obesidade, e isso vai influenciar na autoestima dessas crianças e automaticamente na rotina delas. Então, a gente precisa estabelecer boa rotina de sono, alimentação adequada e exercício físico. O exercício físico, eu sugiro muito, porque eu faço aqui em casa, dá muito certo, é fazer em família. Então, tem um momento que a gente para tudo, não podemos sair, a gente não quer fazer algumas atividades fora, a gente faz caminhada muitas vezes, tem um local específico que a gente faz, e aí faz a família toda, ou tem aplicativos hoje que você joga na televisão e todo mundo faz junto, né? Então, a atividade física ela é importante, e quando nós fazemos, nós estamos ensinando que é importante, porque se a gente está fazendo, eles também vão entender essa importância. Nós temos novas perguntas. Pode mandar. A Raquel está perguntando: como trabalhar essa criança que perdeu o desejo de estar na escola e que não sente vontade de interagir com outra por insegurança? Com interagir com outras crianças ou interagir na escola? Interagir. Tá, vamos jogar para o generalista. Interagir. Então. O que acontece? Muitas crianças, elas se adaptaram a estar em casa, e os pais que não tinham tanto tempo para elas, pararam para ficar com elas no período de aula. Então, elas começaram a ter a atenção que muitas vezes elas não tinham. É claro que, se eu perguntar para vocês o que vocês preferem, ficar em casa ou sair para trabalhar 8 horas, pegar um trânsito ou pegar um ônibus para ir trabalhar, todo mundo vai dizer que prefere ficar em casa. Automaticamente as crianças também. Boa parte delas queriam retornar, porque queriam voltar a brincar e queriam voltar a estar com os coleguinhas, mas muitas crianças têm medo, ou por adaptação da casa, pela comodidade da casa. Então, nesse caso, quem perguntou, Débora? Eu não... Raquel, nesse caso, Raquel, é muito importante a conversa com a escola. Então, família, converse
com a escola, chegue na coordenadora, na professora, olha, meu filho está com muita dificuldade para voltar, porque as escolas estão se prepararam para esse retorno. Então, para aquelas crianças que estão com dificuldade nesse retorno, a escola ela tem que ter uma atenção especial para que isso não vire lá na frente, futuramente, uma evasão escolar. Então, a escola tem que estar atenta, a família tem que estar atenta e a gente tem que trabalhar com reforçamento positivo para que essas crianças voltem a ter o prazer de estar na escola, sempre respeitando também as crianças. Por exemplo, essa criança que eu falei, que eu estou atendendo de 9 anos, com transtorno de ansiedade generalizada, que não quer pegar a van, porque não quer pegar a Covid para não passar para os pais, tem momentos que a gente fala para a mãe, fica em casa. Porque eu costumo dizer que as questões emocionais é igual parafuso, se apertar demais, espana. Então, a gente tem que tomar cuidado em alguns momentos, porque tem que ser algo de fato prazeroso. Então, a gente tem que gerar esse ambiente prazeroso. E só a família não consegue fazer isso. Então, tem que ter contato com a escola para que juntos a gente consiga descobrir qual é o melhor caminho. Tem mais uma. O Wilson está perguntando como poderemos atuar no auxílio de famílias em situação de vulnerabilidade, onde faltam muitos insumos básicos para as crianças e para a própria família, vez que pais têm que trabalhar e em muitos momentos deixam os filhos em condições de risco social. Gente, isso é um caso muito sério. A gente vive isso aqui no nosso município também, de crianças que ficam em casa sozinhas e de crianças que não têm estrutura nenhuma para conseguir, por exemplo, estudar em casa, né? Que deveria acontecer. E aí, eu esqueci o nome de quem perguntou, mas o que eu acredito que tem que fazer, nós não podemos, primeiro, psicólogos, nós não vamos resolver o problema do mundo sozinhos. Tem outras esferas de ajuda. Conselho tutelar é um deles. Se você percebe que essas crianças estão em risco e vulnerabilidade, nós precisamos, isso é sério, porque essa vulnerabilidade ela pode gerar riscos mais severos. Eu já tive um caso de crianças em que a de 8 anos cuidava do de 5 e a mãe ia trabalhar e deixava essa criança e eles não tinham, o gás acabou e ela precisava fazer comida, porque o menor queria comer, e a de 8 já sabia cozinhar e teve que fazer, e como eles não tinham o gás, eles tentaram fazer um fogo. E aí, na hora que essa menina foi jogar o álcool, ela com 8 anos não tinha compreensão de como fazer isso, ela teve uma queimadura de 60% do corpo dela. Então, a vulnerabilidade, ela é o passo para que uma tragédia aconteça. Nós não precisamos esperar. Então, o Conselho Tutelar, CREAS, são diversos órgãos que existem no município que estão para dar suporte para essas famílias. Existe a Secretaria de Desenvolvimento Social, cada cidade tem um nome, né? No nosso caso é Desenvolvimento Social, tem algumas que é Promoção Social, que estão aí para ajudar também. Então, assim, nós, enquanto profissionais, enquanto psicólogos, quando nós percebemos isso, nós precisamos avisar e alertar as autoridades sobre a possibilidade de uma situação muito pior lá na frente. Foi, Débora? Foi, finalizou por enquanto. Tá. Eu tô correndo porque eu sempre passo do meu tempo, sabe, Débora? Então, eu tô correndo aqui para ver se eu não passo dessa vez. Ajude o pequeno, a criança, né, o adolescente, a focar-se no presente, deixando sempre o futuro como algo importante, mas em segundo plano. Isso é muito sério, porque a gente está vivendo tanta angústia. A angústia que a gente vive hoje é em função do futuro que é incerto. Então, se a gente começa a ensinar para as crianças e para os adolescentes que o hoje é extremamente importante, que o que vale a pena é o hoje, nós já estamos dando um grande princípio e um grande valor para eles, que é valorizar o que a gente tem agora. Então, o que a gente tem agora é a nossa família, vamos valorizar a nossa família, o que a gente tem hoje. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que comemorar tudo na nossa vida, que seja com bolacha Maria e chá de erva doce, mas a gente precisa comemorar. Então, assim, trazer para a criança e para os adolescentes que o que nós temos hoje, nós estamos aqui, nós temos permanecido, então nós temos que agradecer por estarmos aqui e nós temos que valorizar o hoje. O futuro é importante? Extremamente importante, mas se a gente não tiver o hoje, o que a gente vai ter no futuro? Então, a gente precisa entender e trazer, primeiro, na verdade, é um entendimento nosso, para depois a gente ensinar isso para as crianças.
Elogie, motive e apoie regularmente. Assim, você ajudará seu filho a criar uma boa autoestima. Então, não está conseguindo aprender direito, está com muita dificuldade, a gente não está conseguindo ensinar, mas aquilo que ele consegue é um avanço. Então, vamos elogiar, vamos motivar. As crianças têm que, essa coisa do apoio, as crianças têm que entender que nós somos suporte para eles. Tem pais até que falam assim, olha, esses seus amigos não são amigos, amigo mesmo é seu pai e sua mãe, porque quando na dificuldade quem vai estar com você é seu pai e sua mãe. Quem nunca ouviu essa frase, né, gente? Eu passei a minha vida inteira ouvindo isso. Capaz que até hoje, eu com 40, minha mãe ainda de vez em quando ainda tenta falar isso para mim. Então, é normal a gente ouvir isso, mas a gente tem que mostrar para eles que eles têm autonomia para construir relações saudáveis e que a gente está ali para ser suporte. E a gente vai ser suporte quando a gente, de fato, apoiar o que essas crianças precisam e nas necessidades delas. Ajude a praticar estratégias de relaxamento. Gente, eu não consigo encontrar outra forma de ajudar a ansiedade no período inicial. Eu não estou falando de uma TAG, de um transtorno de ansiedade generalizada, eu estou falando de uma ansiedade inicial, sem passar pela estratégia de relaxamento. Respiração. A gente ouve tanto isso, a gente acha que é besteira, mas quando a gente está ali com um paciente que está passando por um momento de ansiedade, é o que de fato resolve. Respiração ajuda na ansiedade, ajuda no transtorno do pânico, ajuda na agorafobia. Então, técnicas de relaxamento. Eu acho muito bonitinho que eu tenho uma criança de 11 anos que ele fala assim, ele fica assim, quando ele está assim, não sei se vocês conseguem ver, quando ele fica assim é porque ele está ansioso. Aí ele começa a fazer assim, e isso foi a psicóloga dele, da clínica, que ensinou para ele que ele tinha que respirar no movimento das mãos. Então, quando ele foca na respiração, aquela questão da ansiedade, ela começa a ficar um pouco de lado. Então, as estratégias de relaxamento são muito legais e muito importantes. É claro que cada faixa etária vai ter uma estratégia diferente, né? Não adianta você chegar numa criança de 3 anos, sentar com ela e falar, bora, inspira, respira, não vai funcionar. Mas a gente precisa, para algumas crianças, isso funciona bastante, dependendo da faixa etária delas. Quer falar, Débora? Tem uma pergunta. A Vânia está perguntando se Naruto é um tipo de anime que influencia essas questões. O pior é que sabia, Vânia? O pior é que eu tenho muitas crianças que têm questões emocionais em função do tal do Naruto. É um desenho que, se você parar para assistir de fato, né, assim, a própria figura, a própria expressão emocional do desenho não é tão bom, mas tem pessoas que são viciadas no Naruto e talvez retirar totalmente não seja a forma mais adequada. Talvez, eu acredito muito que a retirada progressiva e, principalmente, explicar os sentimentos. Sente um dia para assistir com seu filho e começa a falar, nossa, por que fulano está assim? Olha a expressão de fulano, o que está acontecendo? E aí você vai acompanhando o que está acontecendo ali. Eu acho que a retirada abrupta não é o mais adequado nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia. Mas eu acho que a retirada progressiva e sentar junto para explicar e assistir junto é o mais adequado. Débora, faz assim para mim, tirar aquela... Beleza. Eu só estou vendo a Débora aqui, então por isso que eu estou falando o nome dela. Tadinha, peguei para Cristo, né, Débora? Ajude a praticar, falei, a evitação do assunto coronavírus pode torná-lo ainda mais assustador. Então, assim, tem famílias que falam assim, não vamos mais assistir jornal para não ouvir mais falar de Covid. Então, a gente não assiste mais jornal, a gente não assiste mais isso, não assiste mais aquilo, porque não pode falar de Covid em casa. Eu entendo que houve uma grande invasão desse tema nas nossas famílias. Por muito tempo, em grupos de WhatsApp, em grupos da família, em conversas na família, era só Covid que a gente ouvia falar. Mas também evitar o assunto de uma forma drástica, isso pode torná-lo o bicho-papão das crianças, isso vai torná-lo mais assustador. Então, quanto menos eu conheço, mais medo eu tenho. Tudo aquilo que é desconhecido, isso inclusive para nós adultos, quando é desconhecido, isso pode trazer medo e ansiedade. Então, quanto mais conhecimento a respeito, melhor. Agora, a gente sabe que tem muita fake news que envolve essa questão da Covid, né? O ideal é conversar a partir da demanda que a criança traz.
Então, mãe, olha, eu ouvi dizer que houve uma nova situação assim, 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 o que que eu faço? Isso é verdade? Isso é real? Senta, vamos pesquisar, vamos ver um site seguro, vamos pensar a respeito, vamos conversar a respeito. Se for necessário, converse com o médico da família. Então, assim, trazer informações que sejam reais a respeito da Covid é importante. Evitar totalmente, eu acho que torna muito mais assustador do que algo que pode ser vencido. Conforme seu filho for crescendo, estimule a autonomia e a capacidade de agir segundo suas crenças e intuições, isso a gente já falou mais lá atrás. É fundamental que os... Aí é a parte difícil, né, gente? É fundamental que os pais responsáveis se mantenham calmos e cuidem de sua saúde também. Desse modo, vão contribuir para evitar a geração de ansiedade em casa e podem criar um ambiente de diálogo para que as crianças se sintam mais seguras e protegidas. Aí você me fala, tá, professor, é fácil para a senhora falar. Eu quero ver aqui em casa que a gente perdeu o emprego, que a gente está passando por dificuldade, que os meninos não estão conseguindo aprender. Eu sei que manter calmo nesse momento é difícil, mas o mínimo de estrutura a gente tem que ter. Então, o mínimo de estrutura e, principalmente, o cuidado com a nossa saúde. Como é que eu vou falar para uma criança de 10 anos que ela tem que cuidar, que ela tem que ter uma alimentação saudável, se eu não tenho alimentação saudável dentro de casa? Então, a gente precisa entender que a base que precisa ser trabalhada somos nós, enquanto pais e enquanto profissionais também. Esses dias, eu gosto muito de dar exemplos. Eu gosto de dar os meus exemplos, porque aí, Débora, meus alunos não falam que é indireta, né? Então, estou falando de mim, tá tudo certo. Esses dias, minha filha foi no médico e, como a maioria das crianças, ganhou um bom peso aí na pandemia, voltamos à aula e ela pediu que ela precisava ir no pediatra. E o pediatra dela estava com a agenda muito lotada, levei no outro pediatra. E o pediatra virou para ela e falou assim, mas você não pode comer besteira, nunca mais na sua vida você pode comer McDonald's, porque você não pode comer fritura, porque isso, porque aquilo, porque você vai entrar numa obesidade. Enfim, causou um monstro para a menina, né? E a menina, ela saiu de lá chorando, mãe, eu tô obesa, e agora o que eu faço? Calma. E aí saímos de lá e passamos na padaria, e ela queria comprar água de coco, porque o médico falou que ela estava obesa, então que ela tinha que se alimentar melhor, e foi para água de coco. Só que ao sair da parte de bebidas e quando fomos passar pela parte de alimentação, o pediatra que tinha acabado de falar para ela que não podia estava com um saco de coxinha, comendo a coxinha. E aí ela virou e falou assim, virou para ele, porque ela fala mesmo, e ela virou para ele e falou assim, uai, doutor fulano, a gente não tem que comer, não tem que fazer alimentação saudável? E como é que o senhor está comendo isso aí? Isso aí é saudável? O senhor acabou de me falar que eu não posso comer fritura, isso aí não é saudável, não. O senhor vai ter problema de coração, o senhor vai ter problema disso, o senhor vai ficar obeso, sabia? Porque o senhor está comendo isso. Então, assim, se eles têm condições de compreender isso em relação aos profissionais que lidam com eles, imaginam nós enquanto pais. Então, a gente tem que tomar cuidado para trabalhar com a nossa saúde física e emocional, que vai automaticamente repercutir na saúde física e emocional das nossas crianças e adolescentes. Dê atenção especial à sua saúde mental. Para podermos cuidar adequadamente dos outros, é necessário estarmos minimamente bem. Tenha uma rotina, pratique alguma atividade física, busque suporte com pessoas queridas, seja por telefone ou videoconferência, enfim. Se desligue das redes sociais um pouco e das notícias, essas notícias que só falam de Covid. Essas são algumas dicas de como promover o seu próprio bem-estar. Então, todos nós precisamos entender que, para cuidar do outro, eu preciso estar bem. Então, para ser suporte para o outro, eu tenho que ser suporte para mim mesma. Então, vamos cuidar da nossa saúde emocional e vamos criar uma rotina para isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, eu sou a pessoa que menos tem tempo na vida. Eu tenho 4 trabalhos, 2 filhos e um marido e uma casa. Então, de fato, é difícil a gente ter tempo. Mas se a gente quer estar bem, a gente precisa ter prioridade. Hoje, a minha prioridade é meu bem-estar. Então, a gente precisa procurar, buscar, promover isso, que seja 20 minutos que você tenha para você, para ler, para ouvir alguma coisa, para se distrair, para se divertir, para elaborar essa estrutura para você, minimamente, para que você possa fazer isso com seus filhos e com seus pacientes, enfim, quem você lida. Reconheça os seus sentimentos. Eu falei sobre a questão das crianças saberem reconhecer os próprios sentimentos. Mas se a gente não reconhece, como é que eles vão reconhecer?
Então, a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos. A gente precisa reconhecer o que a gente sente, a gente precisa reconhecer o nosso medo, nossa angústia, nossa raiva, nossa impaciência, que são reações normais, esperadas para o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo aí... Eu estou me ouvindo, eu acho. A gente precisa entender que é normal e esperado essas reações para esse momento que a gente está vivendo, que nós somos suscetíveis a esse tipo de sentimento, enquanto pai e enquanto mãe, e que a gente também não tem problema se a gente falar para os nossos filhos que a gente está angustiado, que a gente está nervoso. Agora, a gente tem que saber como passar isso para eles, tem que filtrar. Eu não posso simplesmente chegar e explodir dentro de casa, porque se eu chegar e explodir com os meus sentimentos, o que vai acontecer? Briga doméstica. Automaticamente isso vai acontecer e não é o que a gente quer. Então, a gente sabe que aumentou muito o índice de divórcio, o índice de violência doméstica, o índice de brigas mesmo em casa vem aumentando e a gente precisa trabalhar para que esse ambiente seja um ambiente adequado e saudável. Então, esfria a cabeça, tenha momentos sozinhos, evite brigar na frente das crianças, quer discutir, espera os meninos dormirem para depois conversarem, de preferência, se tiver que resolver alguma coisa entre casal, que as crianças nem em casa estejam, porque eles vão absorver isso. Não tem jeito. Criança é esponja. Eles absorvem tudo do meio deles. Às vezes a criança está ali quietinha no sofá, no celular dela, assistindo um desenho, e você acha que ela não está prestando atenção. Ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo no ambiente e ela está absorvendo tudo que está acontecendo no ambiente. Então, quanto mais a gente puder evitar esses momentos na frente das crianças, melhor. Não existe nada maior que nossa capacidade de adaptação. O novo normal, teoricamente, chegou. Cabe a nós aprender a viver cada dia de forma positiva. Se nós, adultos, pudermos compreender que o fato de estarmos vivos, o fato de termos um trabalho ou não, o fato de estarmos cursando a nossa faculdade presencial ou virtual, o fato de termos parte da nossa família presente, para quem já perdeu alguém ou não, isso é um motivo de sermos gratos. Se nós conseguirmos enxergar o que nós estamos vivendo minimamente com uma forma positiva, nós vamos automaticamente passar isso para os nossos filhos. Mas tudo começa em nós, enquanto pais, profissionais da psicologia, porque são formadores de opinião, professores, porque também são formadores de opinião. Então, a gente precisa entender e compreender melhor essa capacidade de adaptação. Se nós tivermos essa capacidade de adaptação, automaticamente nós iremos passar isso não só para os nossos filhos, mas para o mundo à nossa volta, para quem convive com a gente. Que o novo normal traga a importância de cuidar da saúde mental. Depois de tantas mudanças, é preciso encontrar o equilíbrio emocional. Tem muita gente dizendo que psicologia... Estou conseguindo, no meu tempo, Débora. Tem muita gente dizendo que a psicologia é a profissão do futuro, porque nunca se viveu tanto histórico de problemas emocionais como nós temos vivido e como nós iremos viver. Tem especialistas que dizem que o problema vai ser daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, que é aí que a bomba, de fato, emocional vai explodir. Mas eu acho que tudo que veio... E aí nós tivemos uma medalhista olímpica que desistiu da prova por uma questão emocional. Gente, isso é de uma magnitude tão grande que o mundo viu isso. O mundo viu a importância de cuidar da saúde emocional. E eu vi muitas vezes, eu ouvi repórteres, jornalistas do esporte falando sobre essa necessidade do cuidado emocional, do cuidado da saúde mental. Então, nós estamos vivendo um momento que, de fato, é de grande aprendizado e de grande propagação da importância de cuidar da saúde emocional. Nunca se viu isso e acredito que espero em Deus que nunca mais veremos, mas, de fato, nós estamos vendo isso de uma forma gigantesca e avassaladora, essa importância do cuidado da saúde mental. E eu acho que o caso dessa menina, ela veio para repercutir ainda mais e para dar mais... para reforçar ainda mais essa necessidade desse cuidado. E aí eu vi atletas falando sobre isso de uma forma ainda sem muito conhecimento, mas falando dessa importância. Então, a gente precisa buscar, e depois de tantas mudanças que aconteceram e que provavelmente virão, é extremamente importante essa busca pelo equilíbrio emocional. Em tempos de pandemia,
Nos restam pensar que dias melhores virão e que sairemos bem dessa, apesar das sequelas, que não nos falte esperança. Que a gente compreenda, de fato, a necessidade de ter esperança de dias melhores, de tempos melhores, sem perder o hoje. Não adianta a gente ficar na esperança de dias melhores se nós não valorizarmos o agora, o momento de hoje. Ah, professora, e aí eu vou falar para alunos, professora, está muito difícil estudar nesse formato, está muito difícil estudar online, está muito difícil fazer o estágio, está difícil, mas aprenda com o difícil, porque não vai ser fácil depois que vocês formarem. Depois que vocês formarem, vem uma pressão violenta que é, e agora o que eu vou fazer? E agora, que área que eu vou seguir? Então, nada é fácil. A gente tem que aprender com as dificuldades para que a gente tenha poder de resiliência em tudo na nossa vida. E não é diferente em relação à pandemia. Consegui, Débora? Professora, nós temos uma pergunta do Érico. Ele disse que na casa dele, o que preocupa ele é que o rapaz dele de 12 anos começou a comer compulsivamente. Ele conversa que basta um sanduíche, basta um prato de macarrão. Ele conversa e explica as razões, mas o rapaz demonstra ficar magoado mesmo com a constante conversa. Ele pergunta o que ele pode fazer para que ele o entenda melhor. Ele e a mãe dele já fizeram bariátrica, mas ele se mostra ressentido, mesmo conversando com tranquilidade. Há uma sugestão? Tenho. No caso dele, ainda existe no caso do filho Érico, né? No caso do filho do Érico, ainda tem uma questão que é um fator de um problema, que é a hereditariedade, né? A obesidade, ela pode ter um fator de hereditariedade. Então, Érico, o que eu te sugiro a fazer, assim, você já mostrou, já falou, já conversou, mas a ansiedade, vamos entender também, seu filho, ele tem 12 anos, mas ele está passando por um processo de ansiedade. A ansiedade, ela trabalha de forma diversa nas pessoas. Para algumas pessoas, a ansiedade faz com que ela coma o mundo e assalte a geladeira e coma tudo que vier pela frente. Para outras pessoas, faz com que elas não comam nada, elas não conseguem comer. No caso do seu filho, você já explicou, mas ele está vivendo uma questão emocional e provavelmente existe aí uma questão emocional linkada à alimentação. Então, a alimentação está preenchendo lacunas que algumas questões emocionais não estão preenchidas. Então, o que eu te sugiro a fazer? Psicólogo e nutricionista. Uma nutricionista vai poder explicar para ele quais são os prejuízos da alimentação que ele está tendo hoje, e o psicólogo vai poder orientar e atuar em relação a essa questão emocional, que hoje existe um vínculo, eu acredito, nunca atendi seu filho, mas acredito, pelo que você está me passando, que exista um vínculo da criança, um vínculo emocional em relação à alimentação. E se você permitir que isso aconteça, isso vai gerar uma obesidade mesmo, e esse vínculo vai ser muito mais difícil de lidar no futuro, a ponto de possivelmente ter que fazer uma bariátrica também. E também mostrar para ele que a bariátrica não é a solução do problema. Não é comer tudo o que quiser e daqui a pouco eu faço a bariátrica e resolvo. Não funciona dessa forma. Explicar todas as dificuldades, e muitas vezes, Érico, santo de casa não faz milagre. Então, um nutricionista conversando, explicando as questões negativas da alimentação que ele está tendo, e um psicólogo talvez eu não estou nem te dizendo sobre um acompanhamento, talvez uma orientação inicial já possa te ajudar. Mais alguém, Débora? Por enquanto, só isso. Professora, eu verifiquei sobre a questão dos slides. Me passaram que você pode compartilhar pelo chat também. Tem uma abinha, um arquivo bem pequenininho. Eu te ajudo, qualquer coisa. E pior que tudo, para mim está em inglês aqui, e eu não entendo inglês, mas vamos lá. Eu vou para o chat. Quando a gente vai escrever a mensagem, lá em cima, do lado daquele rostinho do emoji, tem uma pastinha, bem pequenininha. É só clicar nela. Olha, eu acho que eu vou conseguir. Espera aí, área de trabalho. Deixa eu só achar aqui. É tanta palestra aqui, eu achei.
E aí vocês me falam se ela foi. Acho que está indo, está carregando. Acho que carregou, dá uma olhada aí. Deu certo. Para mim aparece aqui que carregou também. Gente, alguém tem alguma dúvida? Ficou algum questionamento que queira ser repassado agora, que não foi falado? Pode falar, Érico. Oi, Érico. A gente não está te ouvindo. Tá sem áudio, né? Tá, liberou o áudio agora, né? Enquanto isso, tem outra pergunta no chat. Eu tô vendo aqui, agora eu consigo ver. Crianças menores, ai meu Deus, cadê? Crianças menores também podem se mutilar, né? Podem sim. A menor idade que eu já vi de automutilação foi de 6 anos. Agora, eu já vi também a questão da automutilação, porque a gente olha para a automutilação como os cortes, né? A gente entende hoje a visibilidade da automutilação são os cortes nos braços, nas pernas, mas existem outras formas de automutilação que a gente muitas vezes não se atenta. Por exemplo, eu tive uma criança que eu acompanhei que ela ficava mordendo os lábios. E aí ela mordia, quando ela estava muito nervosa, ela mordia os lábios, só que isso feria. E o que ela fazia era arrancar as casquinhas. Ai, gente, agora eu vou ficar lendo esse chat, o povo me elogiando, agora eu não consigo voltar para cá. Eu vou fechar o chat. Ela mordia a boca, e aí ela ficava mordendo até sangrar, e aquilo da noite quando ela dormia, quando ela acordava, já tinha as casquinhas, e aí, quando ela ficava nervosa, ele ia lá e arrancava tudo. Então, ela sempre estava com a boca sangrando, e os pais achavam que era por conta do clima, porque aqui no Centro-Oeste a gente tem um clima bem ruim, né, em relação à umidade, e achavam que era isso, mas na verdade não era. E essa é uma forma de automutilação, porque ela não conseguia exteriorizar de outra forma, então ela ficava se mordendo toda. Obrigada pelo gatíssima. Sugestão de uma psicóloga que atenda seu filho de 12 anos. Onde você mora, Érico? O IPASGO é difícil, viu, Érico? IPASGO é difícil, é mais difícil você conseguir psicólogos por convênio, mas eu te sugiro a buscar no próprio centro do IPASGO, no centro de referência do IPASGO, e perguntar para eles se existem psicólogos que atendem crianças que recebem pelo IPASGO. E aí é por eles, a gente não tem nem como indicar. Mas você consegue, pelo próprio IPASGO, você consegue ver quais são os psicólogos que são credenciados, e aí você consegue perguntar, vai ser um garimpo, viu, Érico? Mas aí você vai ver com esses psicólogos se eles atendem criança, quem atende criança. E aí, manda ver. E não esquece do que eu falei, do nutricionista também, Érico. Eu acho que é bem legal se você procurar um nutricionista, você vai antes na consulta, explica o que está acontecendo e depois leva seu filho só para ele já tem 12 anos, para ele conversar com o seu filho. E você sai da sala e deixa os dois conversarem.
para ela poder explicar, para não pensar que você está interferindo. Então, você vai numa consulta antes e depois leva só seu filho para que eles possam conversar e que ele possa ter a instrução de um profissional. Existe, eu vou lendo aqui, tá, Débora? Existe alguma má conduta de professores no padrão de fala que interfere nas emoções dos alunos? Gente, é difícil a gente falar isso porque pode existir. As crianças estão tão vulneráveis emocionalmente que, às vezes, e eu percebo isso na escola, um elogio da professora para uma criança já gera uma interferência emocional nas outras. Por que fulano recebe elogio e eu não? Então, eu não vou nem te dizer, Carla, que seja má conduta, mas, às vezes, uma simples fala pode interferir profundamente, sim, nas emoções dos alunos, e aí é papel nosso também trabalhar e estar acompanhando os filhos para saber o que foi ouvido, e aí a gente trabalhar isso e, se for necessário, conversar com a escola. Mas hoje a gente não fala nem de má conduta, sabe? Eu acho que é mais a questão de a vulnerabilidade emocional que as crianças e os adolescentes estão. Então, muitas vezes, essa vulnerabilidade é tão forte que faz com que as crianças, qualquer coisa, seja motivo para uma interferência emocional. Obrigada, gente. Obrigada, Arnob, meu aluno e colega de profissão. Em Goiânia, né, Érico? Então faz isso, Érico. Vê com o pessoal do IPASGO e depois garimpa com os psicólogos para ver quem que atende criança. Mais alguém? De nada, Carla. Oi, Érico, a Cíntia está dizendo que pode indicar psicólogo pelo IPASGO. Obrigada, Joseni. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigada, Elcimária. Estou à disposição, Débora. Já mandamos, Márcia, já está aí. Dá uma olhada aí para cima que você viu que já está aí, os slides já foram enviados. Quem consegue baixar o slide é só quem está pelo computador. Pelo celular não aparece o arquivo para baixar. Pronto, já tivemos a resposta aí. Então, só no computador. Oi, Érico, o psicólogo que atende, ele é psicólogo e neuropsicólogo. Muito bom, excelente. Obrigada, Isadora. Tem como mandar no e-mail, Débora, esses slides? Acho que não, né? Nós podemos deixar o link do Drive quando o Túlio do jornalismo for postar essa palestra no YouTube. Perfeito, perfeito. Aí eu tenho que mandar para vocês, Yuri? Não, o que eu mandei já está funcionando, já é suficiente. Eu já tenho, né? Eu consegui baixar aqui, eu já encaminho para o Túlio. Esses meninos são massa demais. Professora, quando a senhora autorizar, a gente faz o fechamento, tá? Por mim, eu estou à disposição de vocês. Vocês estão mandando em mim hoje. Que isso. É muito ao contrário disso. Débora, quer se despedir, Rebeca, para a gente fazer o encerramento? Só elogiar a noite, que foi maravilhosa, a palestra muito boa, foi um prazer te conhecer, gostei muito de estar aqui. Muito obrigada Peguei no pelo seu pé, né, Débora? Foi ótimo, eu adorei. Obrigada, viu? Gratidão pelo auxílio. Muito obrigada a todos vocês que participaram da nossa palestra, mesmo tendo um contratempo aí no início, né? Acho que deu para aprender bastante o tempo que a gente teve junto. Muito obrigada, Thaís, e todo mundo aí pela participação.
Obrigada, Rebeca, pelo suporte. Ótimo. No mais, pessoal, eu agradeço a todos que participaram, ficaram com a gente até o final. Agradeço a professora Thaís, muito obrigado pela sua fala, enriqueceu muito, pelo menos para mim. Creio que todos saíram daqui ganhando muito com a sua fala. Aproveito também mais uma vez para felicitar tanto você, Thaís, como todos os psicólogos aqui presentes pelo seu dia. São 59 anos já de profissão da psicologia aqui no nosso país e que venha muito mais anos ainda e que se fortaleça cada vez mais a psicologia no nosso país. A todos, muito obrigado e desejo uma excelente noite. Esse aqui foi o último evento que estamos fazendo da Semana do Psicólogo através do CRP. Agradeço Débora, Rebeca e a todos os discentes e monitores que nos apoiaram nesse evento. Professora Thaís, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disposição e uma ótima noite a todos.